Bom, então todos sejam muito bem-vindos. Vou me apresentar brevemente. Eu sou a Cristiane Maria e minha formação é em odontologia, então até o meio do ano passado eu estive ativa dentro da odonto, clinicando, e hoje eu escolhi trabalhar a odontologia de uma forma integrativa. Então, pós-operatório, trabalho com acupuntura, trabalho os medos, a ansiedade, porque a minha outra formação é como medicina chinesa. Então, acupuntura, todo esse lado da medicina tradicional chinesa, as práticas integrativas, psicanálise, constelação e por aí vai. Né? Então, é um pouquinho de tudo. Eu acabo juntando todas as minhas áreas na parte terapêutica, integrativa, para trabalhar aí um todo daquele indivíduo. E eu estou muito feliz com o convite, sempre é uma honra participar. Eu sou membro da Uniabrat, da Abrat, no Brasil, e é uma honra estar participando aqui também neste congresso, através da Aporte, um convite muito especial. E hoje eu trago para vocês aí um tema um pouquinho polêmico, talvez, vamos dizer assim, porque acaba mexendo com várias potências, vamos dizer assim, né? O lado integrativo, o lado terapêutico, o lado tradicional, né, da medicina tradicional. E quando eu falo medicina tradicional, vamos pensar em médicos, dentistas, vamos pensar na alopatia de um modo geral, tá? Então, o tema de hoje que eu vou apresentar para vocês aqui de uma forma mais leve, né? Depois, com certeza, terão algumas perguntas, e eu acho que o interessante da palestra é passar a informação, mas também ter aí esse feedback e ter também esse bate-papo mesmo, né? Isso que é o mais interessante. Então, quando o natural pede cautela, um olhar farmacêutico na terapia integrativa. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema e espero que eu passe as informações de uma forma, como eu falei, leve, para que a gente possa usufruir cada vez mais desse tema e compreender bastante o porquê que eu estou trazendo esse tema para o nosso congresso. Tá? Então, a expressão um olhar farmacêutico na terapia integrativa e práticas naturais, ela traz um contraste proposital, ou seja, ela está instigando aí que a gente vá atrás dessa expressão, né? O que é esse olhar farmacêutico na prática integrativa ou práticas naturais? Então, a perspectiva do medicamento alopático em relação ao remédio natural. Então, é exatamente isso que é importante aqui entendermos. Temos um lado tradicional, ocidental, né, das medicinas como um todo, onde os tratamentos, as prescrições são realizadas através de drogas, no caso, alopáticas, medicamentos. Então, medicamentos são drogas sintetizadas para um benefício daquela situação, daquela patologia, enfim. Então, é alopático. E o natural, ele não deixa de ser também algo que trabalhe nesse todo e que tenha aí um mecanismo também de ação. Então, a gente não pode falar só que é natural, não vai fazer mal, é natural, se não ajudar, não vai repercutir. Não, pelo contrário, a gente precisa ter um olhar assim cauteloso, como nós temos para o alopático. O alopático, uma droga sintetizada. E o natural é um remédio. Tá? E aqui eu já vou colocar um pouquinho em relação da forma como a gente deve se pronunciar. No meu caso, como eu sou dentista, embora não esteja clinicando mais, mas eu ainda atuo na odontologia, e lógico que, se necessário, eu vou passar um medicamento alopático, eu tenho como fazer isso, eu posso fazer isso, está dentro do meu conselho, mas eu preciso entender também, né, as formas como falar, como colocar isso para os meus atendimentos. Então, enquanto
cirurgiã dentista, eu posso prescrever para o meu paciente. Agora, enquanto terapeuta, eu posso indicar para o meu cliente ou o meu assistido. Né? Terapeuta não prescreve. Terapeuta não tem paciente, tem assistido. Né? Para mim, isso é um contraste também, porque a vida inteira, né? Mais de 20 anos como dentista e praticamente há mais de 10 anos aí como terapeuta, às vezes eu bagunço um pouquinho, às vezes eu falo paciente, às vezes eu falo receituário, às vezes eu faço prescrição. Então, assim, dentro desse âmbito, para quem está na posição de médico, dentista, né, que trabalha com os alopáticos também, às vezes faz essa pequena confusãozinha, mas não é uma confusão de não saber, é uma questão mesmo do dia a dia. Mas eu já deixo aqui para vocês que é interessante esse mecanismo também de apresentação. Então, terapeuta indica e tem um assistido. E aqui a gente também entende que esse assistido, né? Vamos colocar agora só para as terapias, esse assistido, ele também, muito provavelmente, ele tem tratamentos alopáticos, ele também faz uso da alopatia, e precisamos entender o mecanismo de cada um para que isso não vire uma bomba e atrapalhe cada vez mais aí o rendimento e o tratamento deste indivíduo. Então, é um contraste proposital, é realmente quebrar a cabeça ali para tentar encaixar o que é melhor a ser indicado, a ser orientado. E aqui, né, eu já falei um pouquinho, o tratamento alopático é um modelo convencional da medicina ocidental, então são as drogas sintéticas, a indústria farmacêutica, né, produzindo aí medicações que são importantíssimas também, embora eu seja terapeuta, embora eu seja acupunturista, né, tenho aí toda essa trajetória na medicina chinesa, eu não me coloco como uma profissional radical, tá? Até porque nem daria, né, para eu ser radical diante das duas formações que eu tenho. Então, é óbvio que se eu tenho um caso na odontologia, né, de um abscesso, de um elemento dentário que teve um problema endodôntico, né, ou seja, o famoso tratamento de canal, e eu vou precisar, obviamente, entrar com antibiótico, eu vou precisar entrar com corticoide, mas isso também não me impede de, no momento em que estabilizar, que haver aí uma homeostase desse caso, eu possa também entrar com os remédios naturais para aumentar aí esse fluxo desse paciente, desse assistido, que aí no caso é um paciente e um assistido, né, porque está entrando dentro das duas temáticas. Então, é importante saber indicar também. E o tratamento natural, né, entra aí fitoterápico, homeopatia, florais, suplementos, entre outros. São os remédios. Não é porque é natural que não é um remédio, ele é um remédio. Ele é baseado através de algumas estruturas. Então, por exemplo, os florais, as essências florais. No caso, os florais de Bach, 38 essências florais. Né, suplementos, o fitoterápico, que aí vão entrar aí as plantas medicinais, as ervas medicinais, a homeopatia, né, o que tem dois tipos, duas vertentes de homeopatia, quais das duas que serão abordadas, enfim. E as terapias integrativas, como o próprio nome diz, são práticas que ajudam nos tratamentos convencionais. Então, uma acupuntura. Então, esse paciente, por exemplo, né? Paciente como o caso que eu coloquei aqui como exemplo, na odontologia. Ele vai estar fazendo o seu procedimento lá odontológico, vai estar tomando os seus remédios alopáticos, mas no pós-operatório dele, eu posso entrar, sim, com uma acupuntura, eu posso entrar com uma ventosa, eu posso entrar com uma liberação miofacial, eu posso entrar com um floral, com um fitoterápico, que vai ajudar também nessa homeostasia, nesse equilíbrio, né, do organismo como um todo. Então, é justamente a virada de chave é essa, não remover ali a questão alopática, a questão
do paciente como um todo, mas entrar ali com as práticas integrativas e com o tratamento natural, para ampliar e para dar esse plus aí para o paciente, para o assistido ter um fluir melhor dentro do seu tratamento, dentro da sua patologia ou desequilíbrio. Bom, aqui no Brasil, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né, ele é um sistema muito completo, é um sistema que é muito válido, né? Na sua cartilha, ele é magnífico, é um baita de um sistema mesmo que ajuda. Mas, na prática, né, dependendo do local, dependendo do município, dependendo das demandas, às vezes ele pode, né, ficar um pouco aquém. Mas é um sistema que foi estruturado para muitas áreas e para ajudar mesmo os brasileiros que não têm aí o suporte particular, tá? Então, dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, já tem pela legislação, né, resoluções do Ministério da Saúde sobre as práticas integrativas e complementares. Então, existem muitas práticas integrativas e complementares que estão disponíveis pelo SUS, né, que já é uma lei. Então, florais, homeopatia, constelação, acupuntura e por aí vai. Então, o Sistema Único de Saúde oferece isso, oferece de forma gratuita para os seus assistidos, no caso, por serem indicativos aí de terapias naturais, terapias integrativas. Tá? E uma abordagem também da legislação que é muito boa e que faz muito sentido para nós terapeutas, é que a abordagem integrativa, ela considera não apenas a doença, tá? E aqui pensem, a doença no sentido ocidental, mas o paciente como um todo, corpo, mente, emoções e ambiente, tá? Porque aqui, quando coloca o paciente como um todo, o todo ele já vem como holístico, ele já vem como integrativo. E aí é trabalhar corpo, mente, emoções e ambiente. E eu sempre digo que, pensando fazendo um gancho agora com a saúde mental, eu sempre oriento e costumo dizer que é uma tríade, né? Então, nós temos aí o colega médico psiquiatra, temos o colega psicólogo e temos o terapeuta. Então, essa tríade é importante. O psiquiatra acertar com o alopático o químico cerebral. O psicólogo entender a demanda, escuta. E o terapeuta trabalhar as dinâmicas, focando o self daquele assistido, colocando ele de frente para si, interagindo com ele próprio para entender o que está acontecendo, o inconsciente sendo trazido para o consciente. E isso está disponível na nossa legislação. Se funciona, é uma briga, é algo que aqui mesmo na cidade em que eu moro, eu estou lutando muito, né, energeticamente, calorosamente, para que essa legislação seja conceituada aqui e eu leve essas práticas integrativas gratuitas pelo SUS para a nossa população. Isso ajuda na população como um todo, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma terapia, que não têm acesso, que não compreendem, que nunca foram colocadas diante de um planejamento como esse, e também trazendo uma redução de demandas profissionais, né? Por exemplo, o CAPS, que está lotado, né? Tendo profissionais trabalhando as PICs, ele também vai ser reorganizado. Então, tem muitas nuances importantes, não só na saúde, mas também no sistema como um todo. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Então, vamos voltando aqui um pouquinho, a importância da cautela na terapia integrativa. Então, avaliar os riscos de tratamentos naturais, como eu comentei com vocês, que não é porque é natural que não vai fazer mal, que não vai ter interação. Precisamos compreender, entender, estudar e ter habilitação para tal. Então, trabalhar fitoterapia, trabalhar homeopatia, trabalhar floral,
aromaterapia precisa ter formação, não é simplesmente pegar lá, eu vou indicar uma camomila para tal e tal e tal. Tá, a camomila, ela é um calmante natural. Então, a gente precisa entender um todo. Aquele indivíduo, ele tem, por exemplo, uma pressão baixa, uma pressão arterial baixa. O que essa camomila pode causar? Vai ajudar? Pode prejudicar. Então, um exemplo bem basiquinho aqui para vocês compreenderem. E em relação também às terapias integrativas, que aí entram as práticas, né? Acupuntura, florais, etc. e tal, dentro das interações medicamentosas. Então, aí é um gancho com o que que o paciente traz na anamnese também. Olha, eu sou hipertenso, eu tomo remédio tal, o medicamento tal, eu tenho problema de hipotiroidismo, eu trato com, com a medicação tal, e assim vai. Então, a gente precisa entender da alopatia para tratar também com o natural e com as práticas importantes para aquele indivíduo. Vamos lá, mais um pouquinho. Como os profissionais podem orientar os pacientes? Então, assim, profissionais, quando eu coloco aqui, vamos sempre entender como o profissional terapeuta mesmo, tá? Então, ter formação continuada, né, em terapias integrativas. Então, não adianta, por exemplo, eu fiz o meu curso de medicina chinesa em 2014, e só por isso eu não vou mais me reciclar dentro da medicina chinesa. Mas os pontos são os mesmos, as práticas são as mesmas. Tá, mas o indivíduo não é o mesmo, cada um tem um segmento. Eu posso ter 10 atendimentos de acupuntura num dia com a mesma queixa, enxaqueca. A enxaqueca de um vai ser diferente do outro. O processo de um vai ser diferente do outro. Então, é uma forma individualizada. Então, engana-se quem acha que terapeuta tem uma vida assim de tá tudo ali, tá tranquilinho e tal. Não, é raciocínio diário, o tempo todo, porque cada paciente é único. Olha, eu falando paciente aqui, pensando já na odonto. Cada assistido é único, né? E esse assistido, ele precisa ter um tratamento personalizado. Então, é essa a ideia também, tá? Deixa eu ver aqui. Voltou. Comunicação eficaz, né? No caso, eu deixei pacientes, porque aqui é importante também que os nossos colegas médicos, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, etc. e tal, também possam orientar sobre as práticas integrativas. Então, é esse o viés também. Da mesma forma que nós, terapeutas, precisamos compreender, né, as outras profissões ocidentais, mais tradicionais, os nossos colegas também precisam compreender as nossas práticas para que possam também integrar isso, né, de uma forma mais benéfica e que o paciente também consiga se transformar futuramente num assistido. Desenvolvimento de materiais educativos, então, assim, isso é importante. A nossa primeira palestrante comentou bastante sobre conteúdos digitais e formas de apresentações, então, isso é de importância. Hoje, nós estamos no mundo digital, nós estamos num mundo mais tecnológico, e as pessoas, através do veículo de massa, internet, acabam tendo informações, e é muito importante informações corretas, né? Na internet, como ela mesma comentou, tem de tudo, então é importante que tenha uma educação eficaz, né? Para que não haja nenhum tipo de controvérsia, e também busca por profissionais que saibam o que estão fazendo realmente, que sejam habilitados para tal. E os desafios, né? Desafios da integração de tratamentos naturais. Evidências científicas, infelizmente, precisamos de mais evidências científicas, né? Temos aí um pouco
escasso, limitado. Então, pesquisas, né, os profissionais, terapeutas, buscar por participar mais de ramos de pesquisa, levar também mais artigos científicos, porque tem muito. Essa um desafio que eu falo que, para quem está dentro da área da saúde, né, é algo que é um pouquinho mais facilitado, mas para quem não está. Então, para quem não está, precisa realmente buscar por essas validações também. Percepção do público sobre as terapias integrativas, então é aquilo que eu comentei também, é importante divulgar, é importante conversar, não apenas só explicar, mas saber o motivo pelo qual é importante que aquela população, aquela massa entenda o que vem a ser acupuntura, o que vem a ser uma fito, o que vem a ser uma constelação, seja o que for dentro das práticas integrativas, tá? Muito se fala, mas pouco se ouve, e também a curiosidade daquele indivíduo pode atrapalhar um pouquinho o rendimento. Então, isso é algo que a gente precisa colaborar um pouquinho mais. Desafios éticos, né? Então, são essas questões relacionadas à questão farmacêutica, alopática, com a natural. Então, esse embate aí para os tratamentos, então, é algo que precisa estar mais construído, que precisa ser integrado um no outro, ok? Vamos seguindo mais um pouquinho. Aqui, só para ilustrar um pouquinho, né, essa questão da importância da cautela. Então, olha só, né, dentro desse gráfico, só para mapear bem rapidamente, né, 80%, 90% ali, a importância da cautela, desse cuidado, que aí entra tudo isso que eu falei, orientação, o saber técnico, o saber da experiência, a forma como você trabalha, a forma como você explica, a interação com os colegas profissionais, as validações. Então, é uma importância, né? A orientação ali da parte farmacêutica também, a integração, os desafios que estão ali, ó, tá bem pareado também, e os efeitos colaterais, né? Não é porque é natural que não vai ter efeito colateral. Precisa de muito estudo, precisa saber indicar e precisa estar realmente habilitado para tal. A visão do profissional com a terapia integrativa, né? A importância de abordagem, nós já falamos um pouquinho sobre isso, só estou fixando um pouquinho aqui para ficar mais didático. Tipos de terapias, então nós temos aí várias práticas terapêuticas dentro do campo profissional integrativo e natural, holístico. As responsabilidades do profissional, ou seja, ter uma segurança, como eu coloquei também, de ter uma formação adequada, de ser habilitado e recomendar da melhor forma as práticas terapêuticas integrativas. E os desafios das práticas farmacêuticas, né, que nós colocamos aí também essa representatividade entre a integração do natural com o alopático. Às vezes vai ter esse embate e também pode acontecer muitas vezes de indivíduos serem bem radicais, né, de não aceitarem práticas naturais e vice-versa, né, de não aceitarem alopáticos. E isso é um grande desafio dentro da nossa área também, porque muitas vezes não tem como fugir, precisa, né? Numa internação, não tem como. Não vai haver uma internação por algum motivo que vai ficar só na prática natural, nas práticas e no remédio natural. Não, vai entrar o alopático. Então, é importante essa orientação, né, para a vida, o bem maior que a vida. É isso que nós sempre estamos prezando também para os nossos assistidos e pacientes. Estratégias de segurança para o paciente, para o assistido. Então, a avaliação de risco em terapias integrativas, né? Então, é fundamental
que o profissional realize a avaliação minuciosa. O que é essa avaliação minuciosa? Além da anamnese, que é o mais tradicional, e aí cada um tem a sua anamnese, cada um vai perguntar ali o que é importante. Lógico, tem aquelas perguntas, tem aquele mapeamento que é mais focado, antecedentes familiares, doenças e desequilíbrios atuais, enfim. Mas o importante mesmo é escutar esse paciente, escutar a demanda dele também, para que a gente possa orientar da melhor forma em quais práticas ele será direcionado e também saber esse histórico alopático dele, o que ele toma de medicamento, o que ele tem como estratégia também, o que ele busca através do natural, através das práticas integrativas, e aí, depois de tudo isso, aí sim, né, o profissional, o terapeuta vai mapear ali, fazer um plano de tratamento estratégico para aquele caso, individualizado, personalizado. Bom, aqui eu vou entrar um pouquinho nos fitoterápicos versus os alopáticos, né? Na verdade, eu não coloquei aqui os medicamentos alopáticos, mas é só para ter uma ideia de que algumas ervas, algumas ervas medicinais, plantas medicinais, elas têm um potencial aí de atenção. Então, por exemplo, aqui a erva de São João, ela pode interferir aí no metabolismo de alguns medicamentos, né, alterando a sua eficácia, causando efeitos colaterais. Então, é importante entender qual que é o fator aí da erva de São João e onde eu posso indicar ou não. Lógico que aqui não daria, né, no curto espaço de tempo que temos, não daria para eu explicar cada uma delas a fundo e também em relação aos medicamentos alopáticos. Mas já fica aqui para que vocês possam aguçar a curiosidade e buscar também por essa informação. Ginkgo biloba, né? Então são ervas aí que são conhecidas, pelo menos aqui no Brasil, são muito conhecidas e que tem às vezes no quintal da avó, né? Tem ali na hortinha do sítio, da chácara, e não faz mal, pode usar, e não é bem por aí. Então, isso que é interessante. Então, aqui, a ginkgo biloba, ela tem a efeito antiplaquetário. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que está com dengue e tomar um chazinho de ginkgo biloba. Essa pessoa, ela vai ter aí, né, ela já tem uma queda, né, das plaquetas, e isso vai baixar ainda mais. Então, imagina a situação que essa pessoa pode entrar, né, entrar em choque. Então, é importante entender. O gengibre também, né, ele traz aí aumento da contração cardíaca. Então, o gengibre não é indicado, por exemplo, para quem tem problemas cardíacos, para quem tem aí hipertensão. Então, isso tudo precisa ser estudado, precisa ser entendido. Acho que chegou uma pergunta aqui. A melatonina, visto que é manipulada, interage com Xanax negativamente? Olha, Paula, eu preciso que você me explique um pouquinho mais sobre esse Xanax. É assim que pronuncia? Depois você me coloca aqui. E se eu não conseguir responder para você agora, depois a Márcia pega o contato e eu faço questão de responder depois com mais calma. Tudo bem? Tem uma grande lista, né, de remédios e de medicamentos, então é muita coisa, né? O boldo, vamos continuando aqui, o boldo pode aumentar o risco da essa palavra é difícil, hepatotoxicidade, ou seja, né, o boldo, ele traz aí um conhecimento popular de que problemas estomacais, náuseas, enjoos, má digestão, vamos tomar um boldo. Mas se a questão for do fígado, por exemplo, isso vai atrapalhar.
vai aumentar ali a toxicidade do desequilíbrio que aquele indivíduo está já apresentando. Ginseng, né, pode interferir com medicamentos para o coração e antidepressivos e tireoidianos, então precisa também estudar um pouquinho sobre as patologias, né, mais tradicionais que nós temos, e também quem é da área da medicina chinesa, ayurvédica, a medicina germânica, também entender, né, as desarmonias que se encontram em relação às patologias mais conhecidas, né? Hipertensão, diabetes e por aí vai. Valeriana pode aumentar também efeito sedativo, sonolência. Então, aquela pessoa que já tem um quadro depressivo e já está muito né? Que eu digo, está muito para baixo. Aí vai tomar, por exemplo, uma valeriana, né? Ela pode ser induzida a uma sonolência, a um estado muito baixo, e aí cai pressão, a saturação também pode cair, enfim, isso pode gerar uma síncope, o que não é interessante para esse caso. Alho, aí tem várias, né? Alho, passiflora, alcachofra. Então, só aqui, ó, a passiflora, ela vai interagir no sistema nervoso central. Ah, mas é só uma florzinha, todo mundo conhece passiflora, é para acalmar, sim, mas ela pode ter uma reação através do sistema nervoso central e do sistema vasovagal, tá? Então, isso é algo a ser, ter uma atenção mais em relação a isso. O alho pode gerar uma hipoglicemia, né? Com antivirais, né? Então, a pessoa está lá com uma gripe e aí vai tomar lá um chá de alho, né? Isso pode causar aí uma queda muito brusca do açúcar e gerar aí uma hipoglicemia, o que não é interessante. A alcachofra, ela causa também aí uma hipocalcemia quando usada com diuréticos. Então, a pessoa vai ter mais aí eliminação dos minerais através da urina, através do suor, então precisa ter essa cautela também. E agora eu vou entrar num assunto um pouquinho polêmico, tá? E deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Márcia, quanto tempo eu tenho ainda aí? Bom, vou entrar num assunto um pouquinho mais polêmico, que é a cannabis, né? Muito se fala da cannabis. A cannabis é a planta que nós conhecemos como a planta da maconha, porém, existem duas vertentes, né? Existe a vertente aí medicinal e existe a vertente não medicinal. É lógico, obviamente, que aqui eu vou estar falando sobre a parte medicinal, né? O que é importante para nós aqui, como terapeutas, como profissionais. Então, existe dentro da cannabis vários canabinoides, mas dois principais, que no caso é o THC, que é a tetrahidrocanabiol, e o CBD, que é o canabidiol. E qual a diferença? A diferença é que o THC, ele é psicoativo, então ele não é medicinal. Ele que causa, na verdade, quando as pessoas utilizam a cannabis para fumo, né, no caso a famosa maconha, é o THC que vai causar aquele efeito psicoativo. Então, olhos vermelhos, falta de ar, vai causar como se fosse um opioide ali, né? Vai deixar a pessoa no famoso barato, né? Do que a erva traz, sair de si, né? Ter alucinações, etc. E tal. Então, isso é responsável pelo psicoativo THC.
tá? E o CBD, que é o canabidiol, ele é uma parte não psicoativa. Então, ele é a parte medicinal. Então, é uma planta que tem duas vertentes. Uma vertente positiva, que é o CBD, e uma vertente negativa, que é o THC. E é sobre isso que a Organização Mundial de Saúde está respondendo, buscando por variações da cannabis, porque existem, se eu não me engano, acho que tem 3 principais, mas existem outras partes também, outras, não é floradas, mas existem outras formas, vamos dizer assim, da planta, que tem um pouco mais de THC, que tem um pouco mais de CBD, que não tem uma variação importante. Então, aqui a gente está trabalhando a cannabis sativa, tá? A cannabis sativa é a que tem menos THC, tá? Não necessariamente ela tem mais CBD, mas ela tem menos THC. Então, ela é menos tóxica do que uma outra variação aí de cannabis, tá? Então, esses efeitos aí é que são importantes para a nossa extração da cannabis medicinal, do que vai trabalhar como fitoterápico, como remédio, tá? Então, aqui só para concluir, o CDB não apresenta efeitos indicativos de qualquer abuso ou potencial de dependência, podendo ser utilizado de forma medicinal. Então, aqui isso é muito importante. O THC, ele causa dependência, porque ele é psicoativo. O CBD, não, porque ele é medicinal. Tá? Então, isso é importante que fique registrado aqui também. E eu não comentei um pouquinho mais no meio, no início da palestra, mas as plantas medicinais, os óleos essenciais, tudo isso, mesmo sendo natural, tá? Tem potências de toxicidade. Existem potenciais de toxicidade, ou seja, pode causar efeitos. Isso eu comentei, que pode causar efeito. Mas é a toxicidade que a gente precisa também reconhecer de cada um desses componentes. Vamos um pouquinho mais adiante. Sistema endocannabinoide. Na verdade, nós temos esse sistema, um sistema fisiológico, que ele ajuda na regulação e equilíbrio de processos fisiológicos, como eu comentei. Oferece também o quê? Condições naturais para que o organismo receba e favoreça propriedades terapêuticas vindas da cannabis medicinal, ou seja, do fatorzinho lá CBD. É ele quem vai se ligar ao sistema chave-fechadura desse sistema endocannabinoide que nós temos, tá? Dentro do nosso sistema nervoso central e dentro também do sistema imunológico. Então, o CDB ele tem efeito modulador e regulador sobre os neurotransmissores mais conhecidos, serotonina, dopamina e glutamato. Então, o CDB ele vai influenciar as atividades neurais de processos inflamatórios, de processos regulatórios. Então, ele tem essa capacidade, porque esse sistema endocannabinoide já existe, e aí endo, né? Endo de dentro. Então, imaginem, sistema endocannabinoide está dentro aqui do nosso organismo. Aí vem uma substância da cannabis, vem uma substância canabinoide, que é medicinal, o CBD. Ele vai se ligar e vai ainda o quê? Regular e modular os nossos maiores aí, efeitos neurotransmissores, que vai gerar serotonina, dopamina, glutamato, então vai aumentar esses níveis e também equilibrar o nosso sistema regulatório, nosso sistema imunológico e também a homeostasia como um todo. Vamos aqui um pouquinho mais adiante, aqui, ó, para mostrar para vocês, existem 2 tipos de componentes aí do CBD. Então, nós temos aí o CB1 e o CB2. Né? O CB1, ele está ali dentro do nosso organismo também, né?
onde vai ter receptor, vai ter modulador. O CB2 ele está dentro dos tecidos adiposos, no sistema nervoso central, tá? Então, esse remédio ele vai se ligar através desses neurotransmissores para causar aí esse impacto, refletindo o tratamento como um todo. Vamos ver aqui, mais um pouquinho adiante. E os tratamentos com CBD, né? Alguns já são muito conhecidos, então, tratamento para epilepsia, esquizofrenia, doença de Parkinson, Alzheimer, isquemias, diabetes, náuseas, enjoos. Então, aqui entra muito, até eu coloquei lá oncologia, porque são questões também voltadas para os tratamentos oncológicos. Então, a quimioterapia, a radioterapia, ela causa aí um efeito modulador também no organismo, muito tóxico, né? Porque ela não consegue só ir até as células cancerígenas, ela vai pegando um todo, né? Então, tudo que está ali, que está próximo, vai devastando. E aí, o que acontece? Os enjoos, mal-estar, então, o CBD vai regular, vai ajudar nesse processo, tá? Ação de imunossupressores, lógico, porque também vai estar trabalhando ali a parte imunológica, ansiedade, né? Tudo isso. Chegou uma pergunta aqui. Na sua prática, você indica cannabis para fibromialgia? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as indicações daqui a pouquinho, tá? Porque ainda temos aí algumas leis, né? Que potencializam as indicações para certos profissionais, né? Então, a gente está em algumas nuances aí de lutas, né, políticas para que isso aconteça da melhor forma. Então, vamos lá. Aqui eu vou entrar um pouquinho sobre a parte do transtorno do espectro autista. Então, existem aí muitos pais, muitas mães atípicos que estão buscando, né, pela cannabis medicinal para o tratamento do TEA, principalmente o espectro mais alto, né, os de níveis mais altos aí. Por quê? Porque a cannabis, como eu expliquei para vocês, o canabidiol, né, que é o CBD, ele vai agir no sistema nervoso central. E essas pessoas que possuem o TEA em níveis mais elevados, em espectros mais aumentados, elas podem não ser verbais, elas podem ter questões musculares, enfim, muitas nuances que o CBD vai ajudar a estabilizar. E aí, esse indivíduo vai ter uma qualidade de vida melhor dentro do seu transtorno, tá? Então, o Sistema Único de Saúde, ele até disponibiliza, tá, num Programa Nacional de Facilitação ao Acesso de tratamentos à base do canabidiol, do CBD, para pessoas com TEA. Mas isso é uma luta também, tá? No papel, as coisas funcionam. Na prática, é um pouquinho mais diferente. Então, não é todo estado, não é todo município que vai disponibilizar, embora tenha um programa nacional de facilitação aqui no Brasil, pelo SUS, Sistema Único de Saúde, tá? O Superior Tribunal de Justiça, aí vai entrar um pouquinho sobre a pergunta anterior. Ele permite, tá? Saiu pelo Tribunal de Justiça, aqui no Brasil, que permite o cultivo da cannabis sativa com baixo teor de substância psicoativa, desde que seja exclusivamente para fins medicinais. Mas, tá? Isso não é uma verdade absoluta, porque existem aí questões parlamentares, o executivo e também dentro do plenário, que não é bem por aí, não está sendo liberado dessa forma. E aí a cannabis ela acaba vindo para o Brasil de forma internacional, então ela vem de fora. Só que para essa compra também existem questões políticas aí
do judiciário, que estão barrando também. Então, não é 100%, essa lei não é 100%. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela liberou o uso terapêutico do canabidiol no Brasil. Mas esse uso terapêutico, como eu falei, né, vem de fora com muita luta, com muito esforço para, né, ser utilizada. O uso do CDB para pessoas idosas com labirintite crônica. Existe algum estudo? Não vi ainda sobre isso, Miriam, tá? Até porque a cannabis, ela também tem, o CDB, ela também tem aí uma questão de toxicidade. E aí, para o idoso, a gente precisa também entender quais medicações que eles utilizam para saber se pode ser utilizado também o CBD, tá? Mas eu vou buscar saber aí sobre essa questão que você colocou. E respondendo ainda a outra pergunta da fibromialgia, é o CDB que ajuda muito na qualidade de vida de quem tem fibromialgia, tá? Também, para o TDAH também, tá? Tudo vai ser baseado também na quantidade, né? Na quantidade que é utilizado. Então, por exemplo, tem crianças que têm epilepsia, mas não tem UTEA, não tem TDAH, tem a epilepsia. E aí utiliza do CBD e aí dá uma qualidade de vida, não que ela não tenha mais a epilepsia, né, as reações, mas diminui muito, vai diminuir muito. E aí entra outro embate, né, que é o tema da nossa palestra aqui. Qual que é o outro embate? O que geralmente é utilizado aí para TEA, para TDAH, para, enfim, Ritalina, que é uma medicação alopática. Então, a ideia é diminuir Ritalina e aumentar CBD. Só que, infelizmente, ainda nós não temos uma lei que mostre realmente essa satisfação e que possa estar deliberando aí esse uso, principalmente aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui, que eu tenho também aqui. Antes da gente entrar nessa parte, deixa eu ver, eu separei aqui uma reportagem, deixa eu ver se eu acho que eu não consegui colocar aqui para vocês, mas eu separei aqui no celular, deixa eu só ver aqui, peraí. Aqui da legislação. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu coloquei eu achei aqui sobre a legislação. Deixa eu ver se eu acho. Exatamente, Uribe. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Aqui é um vídeo, mas eu vou simplificar aqui para vocês. Então, o que acontece? Vou ler aqui para vocês. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, isso foi uma reportagem de maio, tá? De maio. Aprovou a abertura da consulta pública para revisar a atual regulação de produtos de cannabis. Após essa publicação no Diário Oficial da União, a minuta da resolução deve ficar aberta por 60 dias, então esse tempo já está passando, e durante esse período, qualquer interessado pode fazer contribuições para a regulamentação da agência. Isso foi pelo CNN Brasil, tá? Então, o que acontece? Aqui, né, mostra que um tempo atrás foi liberado para cultivo, mas aí não foi mais liberado. Aí, para utilizar o remédio, precisa ter a busca através de outros locais, de outros países, e aí tem custo, cannabis não é barato. E aqui no Brasil nós temos uma vasta Amazônia aí, que dá para ter, né, campos e campos aí de utilização de forma medicinal. Aí veio também, vai ser liberado para o consumo pessoal? Não vai ser liberado para o consumo pessoal? Eu, sinceramente, no atual momento que estamos, né, onde várias situações emocionais acontecem no mundo, mas vamos pegar aqui no Brasil, eu, particularmente, não acho interessante que seja liberado
para uso pessoal, no caso, como psicoativo, tá? Eu defendo a cannabis medicinal, porque sabemos que, em tese, ela tem a sua prioridade, principalmente em casos extremos, onde a qualidade de vida e o uso também potencial dela, junto com outras drogas, e até mesmo com práticas integrativas, vão causar um equilíbrio pleno para aquele indivíduo que necessita. Quem pode indicar a planta cannabis? E isso também está sendo envolvido pelo executivo e pelo judiciário. Tá? Nós, cirurgiões dentistas, eu coloco como a população de dentistas, está em averiguação para que possamos também indicar, tá? Porque ela tem o efeito analgésico. Então, esse efeito analgésico ajuda muito em casos de cirurgia, né? Então, preconizar a indicação 1 hora antes do atendimento, por exemplo, ou no pós-operatório. Então, está sendo ainda deliberada algumas situações para que o cirurgião dentista possa indicar. Alguns médicos já podem indicar, né? Existe até uma lista de quem pode prescrever, mas, assim, não é uma coisa tão fácil, né? Aqui falando, explicando, se vocês forem buscar para leitura, vão ver que no papel, na leitura, é tudo muito bonito, mas na prática não é tão prático assim, né? Há sempre barreiras em relação a isso. Vamos lá. E sem contar os custos, né? Como eu falei, a cannabis é cara, embora aqui, né, possamos ter uma vasta plantação e saturação mesmo da planta como um todo, né, não é uma coisa que é tão colocado. Né? Então, vamos lá. É um tema delicado mesmo, Adriane, né? É bem delicado. Logo eu já iniciei aqui falando que era um pouco polêmico. Como eu falei, eu como profissional da área da saúde e como terapeuta, eu tenho o dever de orientar dentro do que é permitido, e também expressei aqui a minha questão pessoal também, tá? Como pessoa e profissional também. Então, eu defendo a cannabis medicinal, tá? Respeito quem faz o uso pessoal, mas como agente da saúde, como profissional da área da saúde, e também, principalmente na área terapêutica de saúde mental, o consumo, né, que não seja medicinal, ele não traz potências boas para aquele indivíduo, nem de forma mental, emocional, e muito menos de forma em saúde como um todo também, né, de forma física. Já a sua potência medicinal, sim, aí sim, tá? E aqui as condutas, né, acho que a gente já está finalizando um pouquinho aqui, condutas que o terapeuta integrativo não pode realizar sem formação legal. Então, voltando um pouquinho lá, prescrever medicamentos alopáticos ou fitoterápicos e homeopáticos. Aqui só uma correção. Prescrever medicamentos alopáticos ou indicar fitoterápicos e homeopáticos. Apesar que aqui, né, por exemplo, eu tenho a formação em odonto, posso prescrever alguns remédios, alguns medicamentos. E também posso, né, indicar alopáticos ou fitoterápicos, no caso dos alopáticos, os medicamentos. Posso indicar os fitoterápicos, né, porque eu também tenho a formação, tenho a formação em fito, em aroma, tá? Homeopático eu não posso indicar, porque eu não tenho a formação em homeopatia. Embora eu entenda, embora eu estude também sobre homeopáticos, eu não tenho habilitação para indicar. Então, eu acabo, quando necessário, e verificando a potencialidade de que esse homeopático venha a ser algo benéfico para o meu assistido, eu entro em contato com colegas que são homeopáticos para, então, fazer a indicação. Tá? Isso é importante. O fitoterapeuta pode fazer indicação de fitoterápico? Sim, se tem o registro e tem a habilitação, pode sim, tá?
Outra coisa que não pode, ajustar dose, suspender ou substituir qualquer medicação. Então, chega lá um assistido para você que está tomando ansiolítico, porque foi o colega psiquiatra que passou. Mas ele já está bem, ele está legal, e aí você pode estar entrando com uma terapia floral ou outro tipo de terapia, e aí até mesmo esse indivíduo fala, eu não quero mais tomar esse remédio. E aí você, como terapeuta, verificando que ele está bem, que ele está sendo ajustado ali dentro da sua terapia, você pega e fala, não precisa mais tomar, isso está errado. E isso tem consequência, tá? Jurídicas, inclusive. Então, vamos respeitar cada potência, cada profissional. Se foi o profissional médico, psiquiatra que passou a medicação ou um neurologista, é com ele que vai ter que resolver. Se o indivíduo parar por si só, você pode orientar, mas não é uma responsabilidade sua, porque ele fez isso por si próprio. Mas é o médico que receitou, que indicou ali que tem que resolver essa situação. E, voltando, tudo aquilo que a gente pode orientar e pode indicar, saber as suas toxicidades, saber o que é indicado e o que não é, tá? Induzir paciente a trocar medicamentos, isso a gente já falou, não pode, né? Por práticas integrativas, não. A prática integrativa é complementar. Prometer cura, nem médico, nem ninguém pode fazer isso, né? E desencorajar o tratamento médico, não. Seria muito antiético de qualquer profissional. E aqui, finalizando, né? Deixar muito claro, as terapias integrativas e naturais não substituem o tratamento da medicina convencional, mas podem atuar como complemento terapêutico, aliviando sintomas, melhorando a qualidade de vida e apoiando o bem-estar físico, emocional e energético. É isso que temos como potência para os nossos assistidos. O respeito com os colegas de outras áreas, não invadindo as suas áreas, mas atuando, complementando, fazendo com que esse indivíduo tenha qualidade de vida diante do tratamento que ele já faz e do que ele pode vir a melhorar e, consequentemente, se equilibrar a um nível que não vai precisar nem mesmo de medicação, pensando numa questão emocional, vamos dizer assim, né? Nem precisar mais adiante de medicações, porque o próprio colega vai estar ali desmamando e trabalhando em conjunto. Bom, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Tem mais uma pergunta aqui. Terapeuta pode indicar fitoterápicos, no caso de alguns, mas outros... O fitoterápico pode ser indicado desde que o terapeuta ele tenha a formação em fitoterapia, tá? Ele precisa ter a formação em fitoterapia. Mesma coisa o floral. Vai indicar o floral, por exemplo, floral de Bach, quem é terapeuta floral de Bach. Então, é isso que é importante. Respondi sua pergunta, Paulo? Acho que sim. Muito obrigada, muito obrigada. E aqui, obrigada, pessoal. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser conversar comigo depois também pelo Instagram, mandar nas caixinhas, ou me mandar também no WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Estou aqui para isso, né? Foi um grande convite e falar ainda de uma questão tão polêmica, né? Espero que eu tenha passado os conteúdos aí para vocês e que, na verdade, essa palestra aguce de vocês buscarem por estudos, né? Que eu acho que isso é o mais interessante. Não dá para falar em 40 minutos, 1 hora sobre tudo, né? Senão aí já vira, se for falar sobre tudo, né? Vira um curso, né? E aí, realmente, a palestra é para passar algumas informações e para aguçar aí o espírito de estudo mesmo. Muito obrigada, fico muito feliz. Gratidão.